Em relação a estas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, hoje um pouco mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou de perseguição as sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que disse Fernando Haddad. Nós somos signatários das convenções internacionais. Você não precisa ficar sequer preso a... Você tem uma legislação ampla de defesa dos direitos no Brasil. Talvez o Brasil seja uma das democracias mais maduras do mundo. Ao contrário do que a ordem executiva faz crer. É um dos países mais democráticos do mundo hoje. O Brasil é signatário de todos os acordos internacionais. Então há muito aí caminho para buscar reparação quando uma injustiça está sendo cometida. Não parece ser o caso. E é por isso que nós temos que explicar que a perseguição ao ministro da Suprema Corte não é o caminho. A gente ouve então aqui uma fala do ministro Fernando Haddad. Quero ouvir da professora Priscila Silveira o seguinte, professora. A gente já esperava que haveria um certo acolhimento ao ministro Alexandre de Moraes e a gente vê também o ministro Fernando Haddad falando sobre essas consequências para o ministro Alexandre de Moraes. É uma função do ministro da Fazenda, da Economia, também fazer uma sinalização a um ministro da Suprema Corte? De que forma receber essa fala de Haddad? Sim, Bruno, a gente observa pelo cenário, anterior aí do ministro Haddad, ele é mais do diálogo, Então, na verdade, ali os jornalistas indagam, fazem perguntas a ele, Então, como resposta, ele num tom mais ali apaziguador, como é mesmo, Ele é assim mesmo. E não poderia a gente esperar uma fala diferente do ministro Haddad. Claro que ele está envolvido ali com a economia, a gente tem a divisão dos poderes aqui dentro do nosso Estado Democrático de Direito. Então, quando se entende que um desses poderes está violado, acaba por reverberar em outros. Então, essa foi ali a fala do ministro Haddad, no sentido de que vamos discutir legalmente. Não é, e isso foi a interpretação que a gente observa, segundo ali a fala dele, que vamos jogar dentro da regra do jogo, não precisa, como a Márcia disse anteriormente, colocar uma faca na garganta para que seja feito ou atendido alguma questão ali que esteja inconformada, como é o caso do Trump. Então, muito embora ele não esteja intimamente ligado ao poder ali judiciário, a gente tem as divisões do poder judiciário, executivo e legislativo, mas como ele foi perguntado sobre as sanções contra o ministro, ele entende ali ser uma perseguição, porque estaria, segundo o ministro Haddad, fora de uma balança, Inclusive, se a gente observa lá na primeira carta, até mesmo envolvendo o próprio tarifaço, o presidente Trump fala das relações com o Bolsonaro, mexe ali com as instituições democráticas, pleiteando eventualmente uma anistia. Então, nesse cenário, também a gente não poderia esperar diferente do ministro Haddad, porque, na verdade, ele está ali, eu estaria defendendo as instituições dentro de um Estado democrático de direito. Agora, Henrique, a gente ouvia de Eduardo Bolsonaro e de outros nomes e que isso iria acontecer. Muita gente não acreditava nessa influência de Eduardo ou que algo iria acontecer exclusivamente de forma reservada ao único ministro da Suprema Corte. Quando a gente vê o ministro Fernando Haddad diminuindo esse tom sobre o governo americano, a ação de Eduardo Bolsonaro assustou uma ala do governo sobre a influência dele nos Estados Unidos? Microfone do Henrique não está ligado, ele já vai ligar, a gente vai ouvi-lo novamente. Agora sim, Krigner, vamos lá. Perdão. Ainda não, a gente continua... Sim, Krigner, agora sim. Perdão, assustou no sentido de que, não na influência do Eduardo Bolsonaro, mas eu diria que assustou no sentido de que Estados Unidos está, sim, disposto a tomar medidas contra o que tem acontecido aqui no Brasil. Acho que é importante a gente lembrar também de que essas medidas adotadas e criticadas aí pelo governo americano não são inéditas aqui no Brasil, no sentido de existem inúmeros especialistas em direito, também aqueles que são operadores do próprio direito, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que tem se posicionado contra violações de direitos humanos por parte de decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, não é uma voz única do governo americano que caracterizaria, sim, uma perseguição política. Não, existem inúmeros bases jurídicas também e argumentos que têm sido aplicados por juristas brasileiros para
para dizer, olha, existe aqui nessa decisão, especialmente relacionada aos eventos do 8 de janeiro, violações claras e graves de direitos humanos. Então, o que os Estados Unidos fazem agora é tomar justamente um dos seus instrumentos mais poderosos e colocar em efeito. Nesse sentido, eu acho que o que impressiona não é a articulação por parte de Eduardo Bolsonaro somente. O que impressiona é mesmo a disposição dos Estados Unidos em fazer jus a alguma coisa aqui que não tem sido punida por parte da justiça brasileira.